Bom, a gente começa o noticiário de hoje com a informação de que a secretária de Assistência Social, Política sobre Drogas e Pessoa Idosa, Sandra Jacovós, passa a gerir também a Secretaria da Criança e do Adolescente aqui da cidade. A nomeação veio publicada no Diário Oficial de Maringá desta quarta-feira, dia 23 de ontem. Ela assume interinamente o cargo deixado pela secretária da pasta, a primeira secretária da pasta, Aline Câmara, que deixou o cargo após alguns meses. Não se sabe ainda se a secretária ficará, em definitivo, à frente das duas secretarias, mas alguns nomes já estão sendo discutidos pela administração municipal. Segundo o projeto da Lei Orçamentária Anual encaminhado pela Prefeitura à Câmara de Maringá, a SASC tem um orçamento de 68 milhões de reais, enquanto essa criança tem um orçamento de aproximadamente 6 milhões e meio de reais. Eu começo com o Emerson Celestino. Olha, um orçamento significativo. Eu acho que a SASC já foi melhor distribuída, já foi melhor representada quando estava o Alex Chaves lá na secretaria. A secretaria funcionava direitinho, a gente não via tantas pessoas em situação de risco nas ruas de Maringá, principalmente no centro e no novo centro. Eu acho que falta um pouco mais de empenho da atual equipe. A gente via falar muito da equipe do Alex Chaves trabalhando, a gente via ele nos programas de televisão falando dos programas de assistência social, a gente vê muito pouco, né, a Sandra participando, dando os programas, falando do que foi feito, do que está sendo feito. A gente sabe muito pouco, a gente sabe assim de notícias através de reportagem que você trouxe agora, Vitor. Eu acho que dá para melhorar bastante com esse tanto no orçamento que ela tem. Ô, Luiz Neto, primeira pergunta que eu te faço, esse nome é um bom nome para ficar à frente das duas pastas, ou o Ulisses deve indicar uma outra pessoa também para assumir em definitivo? Quer dizer, a Sandra ela vai ficar interinamente na Secretaria da Criança, ou você acredita que para o Ulisses é mais interessante trazer uma outra secretária da mulher, da criança, melhor dizendo, e manter a Sandra na assistência social? Vitor, algo interessante, né? Eu penso totalmente diferente do que o Emerson disse. A Secretaria de Assistência Social faz um trabalho fundamental na cidade, não só em atendimentos, mas também em amparo às entidades. Nessa emissora, são poucas as notícias ruins e as críticas que são feitas em relação aos acontecimentos na Secretaria de Assistência Social durante essa gestão do segundo mandato do prefeito Ulisses Maia. E quando a gente fala pouco, não significa que está ruim, significa que funciona. Eu acho que é isso que a gente tem que cobrar, que o serviço funcione e que seja de qualidade. Então, parabenizo a secretária Sandra Jacovós, que já esteve em outro município enquanto secretária, assumiu aqui a Secretaria de Assistência Social e faz um bom trabalho. E é isso que a gente tem que valorizar. Eu fiquei feliz do Emerson lembrar da passagem do Alex Chaves pela Diretoria de Política sobre Drogas lá na SAS, que é quando o prefeito Ulisses Maia era secretário de Assistência Social. Na época que a SAS funcionava, Emerson, muito bem lembrado, o prefeito Ulisses Maia era o secretário de Assistência Social e fez um trabalho muito relevante, assim como continua sendo feito hoje. A SAS ela foi desidratada ao longo do mandato porque foram criadas outras secretarias como, por exemplo, a Secretaria de Juventude, que gere a política da pessoa indígena, né? Entre outras situações, e ela reduziu um pouco aí o seu efetivo, o espaço de trabalho, inclusive com a criação da Secretaria da Criança. A Secretaria da Criança, a pauta da Secretaria da Criança era da SAS. E hoje tem uma secretaria própria para discutir sobre isso. Acredito que a participação da Sandra Jacovós na Secretaria da Criança seja interina, por essa experiência que ela já tem, já que a pasta era gerida por ela, pela secretaria dela, e será indicado o nome, tem um nome, na verdade, já, que ao que tudo indica será nomeado uma mulher. Dona Elza. Tô trazendo essa informação em primeira mão. Acredito que não seja esse nome, mas há um nome específico de uma pessoa extremamente qualificada, extremamente competente para fazer parte
aí do efetivo aí do primeiro escalão do prefeito Ulisses Maia, inclusive uma pessoa com renome internacional e que ocupa espaço nacional no debate das políticas públicas para as crianças. Quando eu falei do Alex Chaves, é quando ele assumiu a secretaria, né? Porque ele assumiu, ele chegou a ser secretário, sim. Nunca foi secretário. Acho que um ano antes da gestão Ulisses Maia, né? O Ulisses deixou a secretaria para ser prefeito e ele assumiu. Por isso que eu lembro, porque ele fez trabalho efetivo, né? Quem lembra do trabalho do Alex Chaves na frente da SASC, né, sabe do trabalho que ele fez perante a comunidade de drogas, a respeito das pessoas em situação vulneráveis. Vai lá, Edivaldo. Pois é, nos últimos tempos essa secretaria foi muito demandada, né? E eu também desconheço o trabalho dessa secretária, eu não vejo tanta divulgação, eu só vejo muitos moradores em situação de rua e aumentou muito. Eu não sei se a capacidade de atendimento está precarizada ou se houve aumento, houve um desequilíbrio nessa relação aí de atendimento. Mas é bom lembrar que a secretaria coordena o cadastro único, por exemplo. Aqui em Maringá temos perto de 30 mil famílias que recebem auxílios do governo, né? Então, a verdade social de Maringá não é tão azul, cor-de-rosa como se imagina. Você tem, sim, uma população em situação de dificuldades financeiras que demanda o serviço da assistência social. A gente observa nas ruas, né? Nós temos uma situação muito clara aqui em frente à própria Jovem Pan, que tem um rapaz ali, já foi demandado o abrigamento para ele, não se consegue resolver o problema. Há diversos outros casos assim. Minha pergunta é, não há capacidade de atendimento? O que exatamente está acontecendo? Porque realmente eu desconheço o trabalho, não vai nenhuma crítica à secretária. Eu vou lembrar também de um sujeito que trabalhava lá, que é o Paulo Gustavo, hoje ele é secretário. Ele fazia um belíssimo trabalho antidrogas, que é um trabalho de conscientização, basicamente. Havia um trabalho com as comunidades terapêuticas, não sei quantas vagas nós temos nas comunidades terapêuticas, né, para esse atendimento das pessoas. Qual é a nossa capacidade de abrigamento para as pessoas em situação de rua? Como está funcionando o portal da inclusão, que funcionava muito bem? Também não tenho informações sobre isso. E o principal problema que Maringá ainda não conseguiu resolver é a retirada do albergue daquela região, criar um ambiente mais saudável, capaz de atender as pessoas. Havia um projeto muito bacana que por 2 vezes não conseguiu se implantá-lo por uma razão: a reação das pessoas do entorno quando descobriam que ali teria um centro de atendimento social para pessoas em situação de rua, o que mostra uma certa ironia da nossa sociedade conservadora. Então são demandas, e eu imagino que existam muitas outras demandas que a Secretaria de Assistência Social deve enfrentar. Sobre a criança, eu perguntaria se na reforma administrativa em curso, que deve ser enviada para a Câmara, não pode ocorrer dessa secretaria ser fundida, Vitor? Ou ela tem uma obrigação legal de ser constituída? Eu creio que não pode, porque até a criação dessa secretaria foi uma orientação da Justiça, né? Então, eu creio que improvável, né? Até porque é uma secretaria extremamente nova, não tem... me corrija se eu estiver errado, mas talvez a gente não tenha isso daqui a 10 meses, essa secretaria. Não começou a segunda gestão do Ulisses, Neto, não começou com a Secretaria da Criança, né? Foi instituída depois, né? Não existia na primeira gestão. Depois da segunda gestão. Mas essa possibilidade de incorporar essa Secretaria na Assistência Social, ela tem que ser feita pelo mesmo instrumento de lei que se faz a reforma administrativa. Então, não, sim, é que como a reforma administrativa está sendo enviada para a Câmara uma nova reforma, no organograma, eventualmente por ser contemplada essa fusão. Como eu sei que provavelmente também vai ser feita uma fusão com a Foi enviado para a Câmara não um novo organograma, foi mudada a nomenclatura de alguns cargos e a disposição de alguns cargos em algumas secretarias, que não altera o valor nem o organograma que foi constituído aí no início do ano passado. Ok. Mas, enfim, só vou deixar claro que a assistência social é um tema tênue, difícil de trabalhar. Quem está lá no dia a dia sabe muito bem como existe demanda nessa área. E é não só a secretária, né? O governo precisa ter uma política eficiente nesse sentido, uma equipe eficiente e que trabalhe. E a gente sabe o quanto essa rapaziada trabalha lá, e eu conheço bem a dinâmica lá.